Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando um novo mês, o mês de dezembro. O tempo passa rápido, né, gente? Até agora, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer? Será que a gente cresceu? Será que a gente evoluiu? Será que a gente cumpriu aqueles propósitos que a gente havia colocado como meta lá no início do ano? Pois é, o tempo está passando, já iniciamos aqui o mês de dezembro e eu peço a Deus que abençoe esse seu mês de dezembro, que ele seja muito abençoado, muito iluminado, muito cheio da graça do Senhor. Vivendo o tempo do advento, vamos abrir o nosso coração para escutar a sua palavra. Essa palavra que, como eu gosto sempre de dizer, é uma palavra que tem o poder de curar, de libertar e de salvar. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o evangelho de hoje. Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 27. Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 27, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a casa, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos vivenciando a graça do advento. O advento é um tempo muito especial. É um tempo para a gente poder se renovar as nossas convicções de fé. É um tempo de renovo espiritual. Aqui na Itália, aqui em Roma, onde eu estou morando agora, esses dias eu presenciei um fenômeno tão bonito, o outono, que as folhas elas começam a secar, elas começam a ficar amareladas e daqui a pouco elas começam a cair. Isso gerou em mim uma reflexão tão forte, tão bonita, que isso também acontece na nossa vida e deve acontecer na nossa vida. A nossa vida ela tem estações. Às vezes a gente está com a fé muito calorosa, como o verão. Às vezes a nossa fé está fria, como o inverno. Às vezes a nossa fé está como o outono também. A gente precisa deixar partir, deixar cair, deixar secar aquilo que não serve mais. Às vezes algumas coisas da nossa caminhada de fé se viram para um determinado momento da nossa vida, não mais para agora. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo que venha nos dar esse renovo espiritual. Porque se essas folhas, elas não secarem, elas não caírem, não virão outras. Daqui a pouco vai surgir novas folhas, vai florir, vai ficar verde. E aí é o ciclo da vida espiritual para que possa vir a primavera. Eu acredito que o advento é como esse tempo do outono. É o tempo de deixar cair as folhas secas. É o tempo de fato de preparar o coração para que a gente possa
viver uma primavera. Que primavera é essa? É a graça do Natal, do Senhor que vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir. Nós temos aqui 4 semanas. É durante esse tempo que a gente tem que intensificar a nossa vida de fé, fazer uma boa confissão, procurar rezar mais, abrir o guarda-roupa, abrir a despensa, abrir a carteira, abrir o coração para ajudar quem precisa. O tempo do advento é esse tempo de a gente poder se desapegar de tudo aquilo que nos pesa, para poder ficar mais leve, arrumar a casa do nosso coração para receber Jesus. Isso é próprio o que o Evangelho de hoje está nos ensinando. É construir a casa sobre a rocha. O Evangelho de hoje fala, não é somente ouvir, não é somente entender, mas é colocar em prática. Às vezes, eu fico triste quando eu vejo que uma pessoa, ela é uma profunda conhecedora da doutrina da igreja, conhece muito bem o catecismo, conhece muito bem a Bíblia, conhece muito bem a vida dos santos, conhece muita coisa da espiritualidade cristã, mas a sua vida não condiz com aquilo que ela sabe. Por quê? Porque falta a prática, falta o concreto, falta o dia a dia. E aqui eu não estou julgando, eu não estou fazendo juízo de valor, não. Mas é porque a vida cristã exige isso. Jesus está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta de nada eu ficar aqui diariamente falando do Evangelho para vocês, anunciando a palavra de Deus para vocês, se no meu particular, na minha vida cotidiana, eu não faço pelo menos um esforço para poder colocar isso em prática. Não tem sentido. É como Jesus disse, é como um homem que não tem juízo, que constrói uma casa sobre a areia. Facilmente vai cair. Então, o povo amado de Deus, tempo do advento, é tempo da gente construir a nossa casa sobre a rocha. É tempo de não somente sermos bons ouvintes do Evangelho. Ai, Frei, eu gosto tanto do Evangelho de hoje ensina. Ai, o Senhor explica tão bem. Eu gosto tanto, eu entendo tanto. Sim, mas está colocando em prática? Está levando para o seu dia a dia? Está tendo eficácia no seu coração, na sua mente? Porque senão, desculpa, não está tendo sentido. Não está tendo sentido. Jesus está dizendo, ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. Assim que termina, cada evangelho de hoje ensina, cada missa, cada grupo de oração, cada momento de oração, seja comunitária, seja pessoal, você tem um dever de casa. Levar para a sua vida aquilo que você aprendeu. Não somente ensinar para os outros, mas principalmente colocar em prática. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. Jesus jamais nos pediria algo que fosse impossível de viver. Peçamos ao Espírito Santo que Ele venha nos capacitar, que Ele venha nos dar essa graça de não somente sermos bons ouvintes, é importante ouvir, mas principalmente bons praticantes da palavra do Senhor. A gente vive esse outono espiritual para que daqui a pouco venha a primavera. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.